Bom, nós estávamos, né, falando da responsabilidade civil. Só para lembrar vocês aí, responsabilidade civil pelo Código de Defesa do Consumidor, ela é dividida, vamos dizer assim, em duas grandes espécies. Você tem a responsabilidade civil pelo fato, que é o que a gente chama de defeito. Você tem a responsabilidade civil pelo vício, que é o que a gente chama de vício efetivamente. Pode ser do produto, pode ser do serviço, e a gente foi estudando uma por uma. Estou sem som? Deixa eu ver aqui. Tá com áudio normal? É, a gente foi estudando uma por uma. Estudamos lá a primeira, que é a responsabilidade civil. Cadê? Responsabilidade civil pelo fato do produto. Então fomos estudar aqui o primeiro, lembrar que é a única situação em que você tem responsabilidade civil dentro do Código de Defesa do Consumidor em que não envolvem todos os fornecedores. Aqui você tem só o fabricante, o produtor, o construtor, o importador. Falei para vocês várias vezes aqui do FCPI. E Amanda, tenta sair e entrar novamente. Bom, eu falando pra ela, né? Ela tá falando que não tá ouvindo e eu falando. É só entrar e sair. Animal. Acontece. Mas o que eu falei para vocês aqui? Responsabilidade pelo fato do produto, tomar cuidado. A única situação em que a responsabilidade ela não é solidária, o próprio código ele delimita ali quem são os responsáveis, principalmente tirando aqui a figura do comerciante. Falamos isso de maneira até é, exagerada, né? Repetimos várias vezes. Aí vimos as questões em que você tem exclusão de responsabilidade, vai ter aqui amplo diálogo com o próprio Código Civil, quando nós temos lá as possibilidades de exclusão de responsabilidade. Vimos o serviço com defeito, ou seria a responsabilidade civil pelo fato do serviço, ou seja, aquele serviço em que você gera um risco, né, à vida, saúde e segurança. Não sei se vocês tomaram ciência hoje, mas nós tivemos mais uma medida provisória, que é a medida 966, e ela vai alterar de diversas formas aí as responsabilidades civil e administrativa daqueles agentes públicos que estão, de certa forma, no contexto da pandemia. Né? E foi uma discussão hoje bem intensa dentro do grupo do IBERC sobre isso, porque basicamente o que a MP fez foi bagunçar tudo quanto é tipo de conceito e tirar a responsabilidade dos, dos agentes aqui, né? A gente sabe que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, e aí essa MP ela ficou perdida aí, ninguém conseguiu entender ela ainda. Já existem alguns autores escrevendo sobre, no Migalhas, no Conjur, todos criticando, mas seria o exemplo, né? O exemplo em que você tem um serviço com defeito e nesse serviço com defeito fazendo de certa forma, aliviando a responsabilidade, às vezes, de um médico aí, ou mesmo de um enfermeiro, ou qualquer agente de saúde que esteja envolvido, ou mesmo os agentes políticos, né? Um secretário de saúde ou alguma coisa nesse sentido. Não vai interferir em nada para nós, porque os serviços públicos de saúde eles não são considerados de consumo, porque não tem o pagamento, a remuneração sequer de forma indireta, né? Que a gente viu que é um requisito aqui. Mas só mostrando para vocês como que é um período conturbado para quem é da área jurídica aí. Todo dia uma surpresa diferente. Vou mostrar para vocês que nós vimos que quando se fala em serviço com defeito, tomar bastante cuidado, porque a regra é que o fornecedor de serviço que oferece ali um serviço com defeito, ele tem a mesma responsabilidade solidária, todos vão estar envolvidos ali, tem a mesma responsabilidade objetiva, você não precisa provar culpa, independe de culpa, a não ser que seja o responsável aqui profissional liberal. Aí nós temos uma outra exceção, né? Se lá no produto com defeitos nós temos a exceção de que não são todos os fornecedores, não é responsabilidade solidária, aqui a gente tem uma outra exceção que, se for responsabilidade pelo fato do serviço, o profissional liberal ele é abarcado aqui, ele é, vamos dizer assim, quase que protegido pela responsabilidade civil subjetiva, em que você tem que provar a existência de culpa ali naquele dano decorrente de um serviço defeituoso.
E nós vimos aqui o problema do médico, né, e do dentista, com o hospital, com a clínica, enfim. Vimos a vítima do evento, consumidor bystander. E aí entramos numa responsabilidade que eu diria mais branda, que é a responsabilidade por vício do produto e do serviço. E aqui um mero vício. A gente pode falar mero vício porque é um incidente que gera, em regra, a inutilidade ou, de certa forma, a desvalorização daquele produto ou daquele serviço que você comprou. No primeiro momento, nós falamos do produto com vício de qualidade, seria a responsabilidade pelo vício no produto, que é o que está no artigo 18. Falamos aqui de maneira também até intensa, né? São responsáveis. Aqui segue a regra. Todos os fornecedores, responsabilidade solidária, e a responsabilidade ela é feita de forma objetiva, não precisa mostrar a culpa, independe de culpa. Ainda assim, um ponto que a gente falou aqui de maneira aprofundada também, inclusive foi uma questãozinha que eu mandei lá para vocês, o caso do prazo de sanação. A partir do momento que o consumidor ele evidencia um vício no produto, o fornecedor, e aí já é um prazo do fornecedor, ele tem 30 dias para sanar o vício, por isso um prazo de sanação. Passado esses 30 dias, você, consumidor, adquire os direitos que estão previstos no parágrafo 1º, que são basicamente a substituição do produto por outro, a restituição do dinheiro, ou seja, pegar o dinheiro de volta, ou um abatimento proporcional que seja suficiente para poder suprir, né, aquele vício ali. Também vimos na possibilidade do parágrafo 4º, em que você pode substituir o bem por um de maior ou menor valor, desde que haja ali uma restituição ou uma complementação de uma eventual diferença aqui. Então, relativamente simples essas questões. A gente pula agora para o vício de quantidade. O vício de quantidade, que foi o que a gente mencionou na última aula, ele segue exatamente o mesmo raciocínio de regra, ou seja, todos os fornecedores são responsáveis solidariamente, né, pelo vício de quantidade. E o vício de quantidade aqui, bem simples, né, aquela disparidade entre o que é vendido e o que o consumidor efetivamente recebe. O artigo 19 traz aqui as possibilidades, né, abatimento proporcional do preço, complementação do peso à medida, a substituição por outro, desde que com a quantidade certa, ou mesmo a restituição imediata aqui da quantia paga. Aí a gente pula para os vícios, o vício do serviço. Foi o último tema que tratamos, né? E é onde nós seguimos hoje. Fiz essa breve revisãozinha, né, para a gente entender. Falamos da responsabilidade pelo fato do produto, ou produto com defeito. Defeito porque atinge a vida, saúde ou segurança. Falamos da responsabilidade pelo serviço com defeito, ou pelo fato do serviço, que é aquele serviço que também coloca vida, saúde e segurança em risco. Falamos da responsabilidade civil pelo vício do produto, aqui um mero vício. E esse vício, falamos tanto de qualidade quanto de quantidade. Agora nós partimos para a última responsabilidade que tem dentro do código, que é a responsabilidade civil pelo vício no serviço. Beleza. O que nós temos aqui? Vamos abrir o nosso código. O código no 20, ele fala o seguinte. Ele fala o seguinte: o fornecedor de serviço responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo. Então vejam, temos aqui um tipo de vício, torna impróprio ao consumo, lhes diminuam o valor, assim por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou da mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, 3 possibilidades: reexecução do serviço, sem custo adicional, a restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. Beleza. Então vamos lá. Primeiro, vamos colocar assim. O vício no serviço é a atividade prestada no mercado de consumo de forma profissional, para se enquadrar como serviço, mediante remuneração, de forma direta ou
indireta, mas que possua problemas. Esses problemas podem ser, ou seja, quando você vai considerar que um serviço tem vício? Quando é um serviço que é dotado de um vício de inadequação, vou colocar aqui, vício. Um vício de inadequação. Como assim? É aquele serviço impróprio ao fim que se destina. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo aqui é trabalhando com as espécies de vício, assim como tem lá nos defeitos, assim como tem nos vícios do produto também, a gente pode criar aqui algumas espécies de vício de acordo com o artigo 20. Aquele produto que por um determinado problema aquele serviço, que por um determinado problema de qualidade, um vício de qualidade, ele é impróprio ao seu consumo. Então, o serviço é impróprio ao fim a que se destina. Vamos pegar um exemplo aqui bem paia. Quando você vai ao cinema e o filme, sei lá, fica sem áudio no cinema, o filme fica sem áudio por 20 minutos, 15 minutos. Então você está no cinema, exemplo besta aqui, hipotético, você está no cinema assistindo um filme, no meio do filme, no clímax, quando a polícia está chegando, derrubando tudo, o filme fica sem som. Fica sem som, aquele negócio vai passando e tal. Chega lá no final, você sequer consegue entender. Então veja, um exemplo besta aqui de serviço que fica impróprio ao fim a que se destina. Porque você vai ao cinema para ver o filme e quando você chega no filme, você acaba descobrindo que não tem como entender a história porque o cinema ficou sem áudio ali por um determinado período ali. Um exemplo besta aí, mas só para a gente entender o que é essa ideia de um serviço impróprio ao fim que se destina. Outro exemplo, ou na verdade outra espécie, se a gente seguir a ordem aqui do código, fala um determinado vício que diminua o valor. Então, um vício de diminuição de valor. Um exemplo besta que nós podemos pensar aqui é você vai... O que já aconteceu? Você compra uma determinada passagem de transporte de um ônibus para o outro, de uma cidade para outra no ônibus e paga lá um pouco mais caro para poder ter acesso ao leito que chama, né? Que é aquela poltrona espaçosa e tal. Quando você chega lá é um ônibus que não tem esses bancos de leito, né? Um ônibus normal, que não tem aquele que seria a primeira classe ali do ônibus, né? Você pagou mais caro e no momento em que você foi usufruir o serviço ali, você acabou percebendo que ele era um serviço viciado. Por que viciado? Porque existia um problema que lhe diminuía o valor especificamente para você. Então veja que o vício pode ser um vício só para você, porque você pagou pelo espaço a mais, quando na verdade não teve, né? Eu lembro de uma vez que eu fui em um show também, e aí esse show tinha, quando ia vender, tinha assim, era o camarote open bar, aí tinha uma área que era tipo uma área VIP e tinha a pista, um negócio assim. Aí a pista ela era isolada lá no fim do mundo, a área VIP ela ficava um pouco mais próxima do palco e o camarote era bem pertinho do palco, mas era open bar. O que eles fizeram, né? No momento que abriram os portões tudo, a área que seria a área VIP e a pista ficou junto. Eles simplesmente não separaram. Então veja, você pagava mais para ficar na área VIP, para ficar mais próximo, quando na verdade chegava lá e um serviço, um show, né, um serviço de, sei lá, de lazer musical, você chegava lá, percebia que aquele serviço que você havia pago, ele teve um problema, um vício de diminuição do valor, porque você pagou a mais para ter um benefício, quando esse benefício nunca existiu. Então seria exemplos bestas aí, para a gente pensar em diminuição de valor, tem vários, né? Como eu falei aqui, a própria universidade que vende aulas, né, de 50 minutos, quando você tem 20 minutos. Vamos pensar que a própria internet que te vende lá, eu sempre fui um dos que critiquei muito, mas te vende
25 megas, quando você vai ver, você recebe 1 mega só. Então veja, você está pagando mais por um serviço quando na verdade não está recebendo ele. E temos também o último aqui, que é o vício de disparidade. Em situação, o serviço é divergente com a oferta. Diminuição de valor, o serviço é prestado de forma inferior qualitativamente do que o oferecido. Exemplo, ônibus, serviço de transporte e ônibus sem ar-condicionado. Então, um exemplo aqui que a gente trabalhar com Rio Verde, né? Já aconteceu um caso de a pessoa pegar o ônibus de Rio Verde para Goiânia, 1 hora da tarde, na época de calor, e o ônibus era daqueles ônibus que tem as janelas lacradas, por ter o ar-condicionado funcionando o tempo inteiro, mas o ar-condicionado estava estragado, né? Diz que o ônibus estava parecendo uma sauna, o povo até passando mal. Aí, por sorte, eu não sei se é sorte ou azar, mas por sorte o ônibus quebrou no meio do caminho, né? No meio do caminho Rio Verde, Goiânia, o ônibus quebrou. Aí mandaram um outro ônibus para ele resgatar o pessoal, e esse outro ônibus tinha a janela, abria, pelo menos, né? Dava para abrir a janela. Não tinha ar-condicionado, mas abria a janela. Então seria um exemplo aí de serviço que você paga por uma determinada qualidade ali, quando você percebe que ele deveria ter um valor inferior, porque a qualidade não é tão boa assim, qualidade diminuída. E a disparidade é quando é diferente, quando o serviço ele é oferecido de forma diferente para o consumidor do que havia sido oferecido. Então, para dar um exemplo para vocês, vai ser aqui relacionado principalmente a propaganda enganosa. Para vocês terem uma noção aqui, quando eu fiz uma pós-graduação, né, não pode falar qual era o curso, no Damásio, eles vendiam o curso como um curso que você fazia em 12 meses. E eu optei pelo Damásio, pela pós-graduação, exatamente porque eu precisava muito do título de especialista, porque é um requisito para você dar aula. Você precisa ser pelo menos especialista. Então eu já estava no mestrado, mas eu precisava terminar logo uma pós para eu começar a dar aula. E aí o que aconteceu? Quando eu terminei os 12 meses do curso, eles foram e começaram a mandar aulas online e ficaram me enrolando para corrigir meu TCC e me entregar o meu diploma. Então, quando eu terminei os 12 meses de aula, já com o TCC pronto, tudo pronto, eles ficaram me mandando mais aulas, que seriam horas complementares, e falaram que eles tinham um prazo de mais 1 ano para poder fazer a orientação e a entrega do TCC. Então, na verdade, eles ofereciam um serviço que era uma pós-graduação no prazo de 12 meses, mas escondiam que depois tinha mais 12 meses de orientação e apresentação do TCC e horas complementares, que eram as horas de docência, né? E aí, eu puto com isso, entrei com a ação, dentro dessa lógica aqui, vício na prestação de serviço e tudo. Na época eu perdi a oportunidade até de fazer um concurso, porque era um concurso que exigia pós-graduação e eu não tinha na época. E aí no final saiu a sentença lá, né? Ganhei uma grana boa, foi uns 15 mil reais. Mas dentro dessa lógica aqui. O que inclusive, não sei se foi por minha causa, mas depois eu vi que o Damásio ele ajustou. Você entra lá na pós-graduação, pelo menos na época tinha, ficava lá assim, 12 meses, mais 12 meses. Então o prazo, eles ajustaram o prazo para mostrar que aquela oferta, ela era uma oferta de um serviço que se encerraria, e olha que loucura, né? Eu queria que o serviço fosse mais breve do que efetivamente eles estavam oferecendo ali. É um direito meu, era a oferta, né? A oferta dizia 12 meses, quando na verdade eles ficavam te enrolando 24 meses. Então seria um exemplo aí. Beleza. Verificado um vício no serviço, um vício qualquer, o consumidor, então, ele tem o direito de exigir essas possibilidades aqui. A reexecução do serviço, a restituição do valor pago ou mesmo o abatimento proporcional do preço ali. Pergunta-se, essa exigência aqui, então vamos imaginar aqui, o consumidor pede a reexecução do serviço.
Eu contrato sei lá, um sujeito para pintar o apartamento que eu estou desocupando e eu vou entregar ele ao locador. Então eu contrato, o cara faz a pintura lá, mas a pintura fica horrível, não fica legal. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um vício, vamos pensar aqui, de inadequação. A pintura lá não presta ao fim que se destina, que é a entrega do imóvel nas condições que ele estava. Aí eu solicito o pintor para fazer a reexecução do serviço. Qual o prazo ele tem para executar esse serviço? Qual o prazo ele tem para, vamos dizer assim, sanar esse vício meu? E aí? Quem que respondeu essa? Igor. 30 dias. Então, o que eu vou responder para vocês? Depende. Por que depende? Depende de que lado que você está advogando, né? Veja, o código, ele não fala prazo algum, podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Então, veja aqui que eu penso que o legislador ele deu uma equivocada porque ele poderia ter colocado assim, podendo o consumidor exigir desde já, né? Bastava colocar essa palavrinha, desde já, alternativamente a sua escolha. Então ele não colocou isso, e ao não colocar isso, você possibilita que o Reime, por exemplo, que com certeza vai estar advogando para a empresa de pintores, ele jogue lá a tese de que você tem o prazo de sanação de 30 dias. Para a maioria da doutrina, por óbvio, você segue o código, não existe prazo. Ou seja, a execução do serviço de viciado, ou mesmo a restituição, você pagou pro cara, combinou para ele lá fazer pintura de X forma, ele não fez, falou, ó, infelizmente, devolve o dinheiro aí que eu vou mandar outra pessoa pagar. Essa restituição, ou esse abatimento, ou mesmo a execução, ela é feita de imediato, né? Inclusive, se a gente pegar o artigo 20 aqui, ele tem um parágrafo interessante, que é o primeiro, que fala o seguinte. Vamos colocar assim, cuidado. A execução do serviço poderá ser confiada a terceiro, devidamente capacitado, por conta e risco do fornecedor. Então, olha que interessante. Você tem a possibilidade de contratar um terceiro, mandar ele fazer o serviço que deveria ter sido feito com qualidade e não foi feito, e depois mandar a conta para o cara. Dar a conta para o cara pagar. Olha, eu fiz a execução do serviço aqui. E veja, pouco importa se você avisou o cara ou não. Óbvio que pela ótica da boa-fé, você deve ali, né, minimamente informar o seu prestador de serviço, informar o seu fornecedor, olha, não ficou legal o serviço e tal, eu vou fazer a execução, eu não... E aí veja, por que existe esse parágrafo primeiro? Porque como os serviços geralmente são práticas, são obrigações ali personalíssimas, pode ser que você não confie mais. Então você já deu oportunidade para o cara fazer o serviço, ele fez de forma porca. Será que faz sentido você pedir ele para reexecutar? O próprio código dá essa possibilidade de você solicitar a reexecução desse serviço. Né? Lembro de julgar um caso interessante, que era o seguinte, o cara tinha comprado lá televisão, mais antena, mais não sei o que, um monte de coisa, tinha pedido para instalar lá na casa dele. Então ele tinha comprado esses produtos e contratou um sujeito para fazer a instalação. E aí, parece que assim, toda chuva que dava, ventos, trovões, caía o sinal, às vezes a televisão parava de funcionar, enfim. Ele reclamou com o cara uma vez, reclamou com o cara duas vezes, até que ele apelou e aí ele contratou outro sujeito para fazer o serviço. Ele foi inteligente. Por quê? Ele contratou o rapaz para fazer o serviço, o rapaz tirou várias fotos de como estava lá, né? Então a antena estava uma bagunça, fio jogado para todo lado, as coisas amarradas com fita isolante e tal. Aí o cara refez o serviço, no caso o terceiro, ele refez o serviço todo bonitinho e tal, tirou fotos, fez a nota fiscal de tudo, né, a prestação de serviço, e aí depois ele foi solicitar a restituição, né, no caso aqui o pagamento desse terceiro, pelo seu primeiro fornecedor que foi o que prestou o serviço viciado. E o cara, por óbvio, não quis pagar. E isso virou ação. Né? E aí, uma das teses de defesa do fornecedor foi exatamente que ele não teve o prazo de 30 dias para reexecutar o serviço ali. Né? E veja que, eu insisto, o código em momento algum ele fala desse prazo. Ele fala lá no produto, no serviço não. Então você poderia simplesmente solicitar que um terceiro reexecutasse o serviço. E aí, só um minuto. E aí um ponto importante aqui,
você obviamente tem que tomar cuidado com a questão de provas, e aí é importante você produzir a prova de que aquele serviço foi feito de forma viciada, ou seja, que ele foi inadequado, ou ele foi feito de forma é, minimamente indevida ali na qualidade que você esperava. Né? Como nesse exemplo que eu falei para vocês, o cara fez muito bem, tirou fotos dos cabos, tudo bagunçado, a antena colocada lá de qualquer jeito, enfim. Diga. Terminar essa parte aqui para a gente aproveitar a nossa aula. Então, basicamente, o que nós estávamos falando, que você tem um problema com um serviço viciado, não precisa esperar os 30 dias. É uma tese de defesa? Sim, é uma tese de defesa. Pensa que o Lula entrou com mais de 70 habeas corpus. Né? O advogado dele ele é inocente até hoje. Não deixa de ser uma tese de defesa você falar que, mesmo para o serviço, né, depende do lado que você está jogando. Né? Você está jogando do lado da empresa, você vai pegar o artigo 18 aqui e falar, olha, aqui, ó, não sendo visto sanado no prazo de 30 dias. Então você vai jogar esse parágrafo primeiro aqui no artigo 20 e falar, ó, não sendo visto sanado no prazo de 30 dias, mas isso é uma tese. A maioria da doutrina vai dizer o seguinte, olha, o vício de qualidade de serviço, ele dá a possibilidade do consumidor exigir imediatamente qualquer uma das possibilidades do artigo 20, inclusive o parágrafo primeiro, que é a execução por terceiros. Beleza? Aqui no parágrafo no parágrafo segundo você tem basicamente uma descrição do que é um serviço impróprio, né, o que é um serviço viciado. E aí já no artigo 21 você tem uma outra situação que fala que no fornecimento de serviço que tenha por objeto a reparação de qualquer produto, considerar-se a implícita obrigação do fornecedor de empregar componentes originais, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo quanto a este último, autorização em contrário do consumidor. Esse artigo aqui é bem interessante, porque o que ele está te falando? Que no fornecimento de serviço aqui, por óbvio, né, que se envolva reparação de produtos, vamos imaginar num carro, que eu acho que é o exemplo mais fácil aqui, você levou um carro para mecânica, o fornecedor ele tem uma obrigação implícita de utilizar componentes que sejam originais, adequados, novos ali, enfim. O que aconteceu? Foi no ano passado, eu acho. Teve uma mudança com relação aos seguros de automóveis, né? Que até então os seguros eles eram obrigados a reparar os automóveis exatamente com isso aqui, peças novas e peças originais. E aí uma mudança que teve ano passado, uma resolução da agência de seguros, permitindo que as seguradoras coloquem no carro peça usada, ferro velho, ou o que eles chamam de, não é paralelas, acho que peças de linha econômica, uma coisa assim. Então, evidentemente uma resolução que vai contra o código, e sempre tem aquele argumento, né? Ah, mas aí o seguro vai ter o seguro mais barato e tal. Isso é mentira. Né? Nunca acredite nisso aí. Né? Como a gente percebe, por exemplo, na questão da bagagem de mão, né? Ah, se começar a cobrar a bagagem despachada, aí quem não despacha vai pagar um pouco mais barato, tal. Isso é mentira. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer. O mesmo é o caso aqui dos seguros. O seguro podendo colocar um produto usado, e para mim isso vai ter um efeito consequencialista muito pior, que vai instigar aí os roubos, que a gente sabe de ferro velho, que tem sempre essa problemática envolvida, e ainda assim você, consumidor, nunca vai ter a segurança ali de saber se o seu carro está sendo reformado tal qual deveria, né? Geralmente sempre peças originais, sempre peças novas, com procedência e tal, você abre essa possibilidade para as seguradoras e acaba colocando o consumidor em mais uma situação que a gente vai chamar aqui de vulnerabilidade. O que mais que a gente precisa falar? O vício de quantidade do serviço. Então a gente viu aqui a questão do vício de qualidade, que está no artigo 20. A gente poderia pensar no vício de quantidade do serviço. Você paga por um serviço valor X quando você recebeu só um valor Y, recebeu menos. Né? Assim como você tem um vício de quantidade no produto, você pode ter um vício de quantidade no serviço. Você pagou, no meu exemplo aqui, você pagou para o cara pintar a sua casa por dentro e por fora, quando você percebeu ele pintou só por dentro. Então veja,
Ele acabou pintando menos do que deveria, né? Quais são as possibilidades? O código, ele não trata de nada quando você menciona vício de quantidade no serviço. Tanto é que o artigo 22 ele já começa a falar dos serviços públicos, não tem nada a ver com esse problema que a gente está expondo. Então, a ampla maioria, ou a maioria, né, que ampla acaba sendo redundante, vai dizer que você aplica de forma análoga os artigos 20 e o artigo 19 quando tem a situação. Principalmente o artigo 19, né, que você tem aqui a possibilidade de abatimento proporcional do preço. Então, se você pagou, sei lá, R$1.000 para o cara pintar por dentro e por fora, o cara só pintou por dentro, você abate lá proporcionalmente e paga para ele R$700. Faltou a parte de fora. Então, você utilizaria o que seria essa estrutura, essa fundamentação aqui do artigo 19, que é o produto com vício, quando você tem um vício de quantidade também no serviço. Beleza? O que eu insisto aqui para vocês tomarem bastante cuidado? Questões de prova, questões recorrentes, concursos e na OAB. Primeiro, a gente pode pensar na responsabilidade da seguinte forma. Primeiro, como eu falei para vocês lá no comecinho, nós temos a responsabilidade pelo defeito, que é aquele problema que envolve vida, saúde e segurança. Ok. Quando você fala de defeito, você tem duas situações. Pode ser um produto com defeito, celular que explode, pode ser um serviço com defeito, uma montanha russa que solta o carrinho ali. Então você tem essas duas possibilidades, tanto produto quanto serviço que coloca a vida, saúde e segurança em risco. Onde você tem que tomar muito cuidado? No produto com defeito. Por quê? Porque nessas situações a responsabilidade se limita a esses sujeitos aqui: fabricante, produtor, construtor, importador. Esses 4 sujeitos só que vão responder pelo defeito no produto. Não responde em regra o comerciante. Beleza. Essa é uma grande diferença, veja, é a exceção. Todas as outras responsabilidades, professor, e se for um serviço com vício? Todos vão responder. E se for um produto com vício? Todos vão receber. Então, veja, a única forma de você falar em responsabilidade limitada, ou seja, o consumidor não poderá, em regra, ingressar contra o comerciante, é no produto que gera um fato, ou seja, no produto com defeito. E a gente pula para uma outra possibilidade, que é o defeito do serviço, aquele serviço prestado de forma a colocar a vida, saúde e segurança da pessoa em risco. Qual o cuidado que você tem que ter aqui? Profissional liberal. Por quê? Para o profissional liberal, pense aí no médico, caso mais comum. Para o profissional liberal, a aplicação da responsabilidade ela demanda a demonstração de culpa, ou seja, a responsabilidade civil pelo fato do serviço prestado pelo profissional liberal, ela não é uma responsabilidade civil objetiva. Você precisa provar que ele agiu com imperícia, negligência, imprudência ou mesmo com culpa grave, intencionalmente. Isso cai muito em prova também. É exceção. Quando a gente pula para a responsabilidade civil pelo vício, ou quando a gente, pelo vício do produto ou do serviço, a responsabilidade continua sendo solidária, todo mundo, desde o que fabricou até o que vendeu, e objetiva. Você não precisa provar que o sujeito agiu com culpa, ok? Pergunta-se, para a gente ir embora feliz. O advogado fez um serviço meia boca lá. Ele pode ser responsabilizado pelo Código de Defesa do Consumidor e aí você vai responsabilizar ele. Vamos imaginar aqui uma situação grotesca, né? O advogado deveria entrar com habeas corpus que você tinha evidentemente o direito e ele entrou, mas de forma grotesca, errou um artigo, não fez o pedido direito, sei lá, apresentou uma peça totalmente irregular ali, sem qualquer tipo de fundamentação, e você foi preso. Ficou lá, passou lá uns 15 dias para refletir sobre a vida. Você pode entrar com ação de responsabilidade civil contra o advogado, será uma ação de responsabilidade civil objetiva ou subjetiva? Precisa provar a culpa. O Eudes matou, ó, cuidado. Questão batida de prova também. Não se aplica o CTC na relação com advogado. Puf.
Não existe relação de consumo cliente-advogado. Nem se for escritório grande, daqueles que você contrata lá, o escritório nem sabe quem que é seu advogado. Por que isso? Não sei. Isso é um lobby político, né? Obviamente. Fala-se que para os advogados se aplica a legislação específica do Estatuto da OAB. Então, toma cuidado. Se envolver problema com advogado, será uma responsabilidade civil comum, simples, do Código Civil, que em regra demanda culpa. Responsabilidade civil será, portanto, subjetiva. Então, você vai ter que provar que o seu advogado foi, sei lá, foi negligente ou foi, sei lá, agiu com algum tipo de culpa ali, tanto intencional quanto involuntária, para te prejudicar. Beleza? Então toma cuidado. Muitas questões colocam lá a relação entre cliente e advogado, quando atividade desenvolvida por um grande escritório de advocacia e tal, configura relação de consumo. Aí você erra, ok? Não é responsabilidade civil de consumo porque não existe relação de consumo ali. Beleza? Dúvidas?